Boa, galerinha. Vamos dar início aí ao nosso cursinho básico de estatística, tá? Voltado para os alunos do curso da Tecnin. Antes de mais nada, eu já queria estar explicando aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aí no vídeo do canal, esse cursinho ele vai ser um curso bem basicão mesmo, não é à toa que está escrito ali, né, estatística básica, voltado para a galera que cursa o técnico de enfermagem, tá bom? Mais especificamente para o Tecnin, unidade Ilha do Governador, onde eu leciono, tá certo? Esse cursinho ele tem aí não o intuito, né? Porque as aulas presenciais elas são insubstituíveis, mas tem aí o objetivo de amenizar um pouco essa distância que a gente está sofrendo aí, né? Que é para o pessoal também não abandonar os estudos. Não é à toa que a gente tem que manter a nossa mente arejada também, tá certo? Então vamos lá, vamos dar seguimento aí aos nossos estudos. Vamos pegar aqui. Bom, o que é estatística? Estatística é um conjunto de métodos usados para se analisar dados. Então, pessoal, é o seguinte, quando eu quero saber de qualquer coisa, o que normalmente a gente faz? A gente estuda. Vocês querem se formar em técnicos de enfermagem? Vocês estão estudando, vocês estão presenciando o curso. Por quê? As matérias que vocês vão receber, elas chegam para vocês de maneira organizada. A estatística nada mais é do que a mão que organiza os dados de qualquer coisa, qualquer interesse. Eu puxei esse exemplo aí porque mexe com a vida de vocês. Mas esse ano, por exemplo, é um ano que quase certo, né, que tem a eleição. Quando a gente fala de estatística, a gente fala de eleição o tempo todo, né? Por quê? O que mais nós vemos aí na televisão, quando vai chegando aí as eleições, são as pesquisas. E as pesquisas, elas são organizadas com dados estatísticos, tá certo? A estatística, então, é um ramo da matemática que serve para organizar os dados. Vamos lá. Seus conceitos fundamentais. Toda pesquisa ela tem a população-alvo, tá? Se eu não consigo alcançar todos os elementos da população, eu faço mão de uma pequena amostra da população, tá certo? E de acordo com a minha pesquisa, eu vou ter determinadas variáveis, tá certo? Eu já vou explicar tudo isso daí, com calma, beleza? E o rol? O rol é mais específico para números, tá certo? Vamos lá, vamos explicar de maneira mais sucinta, né? O que seria a população? Vamos lá. Conjunto de elementos, número de pessoas de uma cidade. Então é o seguinte, esse ano nós temos eleição municipal, as eleições municipais. Se eu vou fazer uma pesquisa para saber quem a galera do município do Rio de Janeiro vai votar, a minha população-alvo é a galera do município do Rio de Janeiro. Tá certo? Se eu fosse fazer uma pesquisa para presidente, a população seria todo o povo brasileiro. Se eu fosse fazer uma pesquisa para estado, eu ia pegar a população-alvo, é o pessoal do estado do Rio de Janeiro. Tá certo? Agora, o que seria a amostra? Vocês acham que existe condições, em condições normais, né? A possibilidade, existe como é que eu posso dizer? Meu Deus, me fugiu a palavra. Existe um meio físico normal de eu perguntar para todas as pessoas, um por um, sem exceção, do Rio de Janeiro, até do município, para saber a intenção de voto deles? Será que existe uma maneira simples
de eu perguntar para todas as pessoas do Rio de Janeiro para saber a intenção de voto deles? Não, né? Então, se não existe essa possibilidade, se é uma coisa assim muito além do normal, o que eu faço então para poder saber a opinião de muitas pessoas, de uma população muito grande? Eu pego uma pequena amostra que vai representar essa população. Eu vou fazer o seguinte, para o município, eu separo 100 pessoas, um exemplo, tá, pessoal? Eu separo 100 pessoas em cada bairro. Então eu vou chegar aqui na Ilha do Governador, vou pegar 100 pessoas, vou perguntar para 100 pessoas qual é a intenção deles. Eu vou chegar lá em Ipanema, mais 100 pessoas. Vou chegar, sei lá, no centro da cidade, vou pegar mais 100 pessoas. Essas 100 pessoas vão representar o município inteiro. Tá certo? Então, isso daí que significa a amostra. É uma parte representativa de uma população. Tá certo? E a variável? O que seria a variável? Depende da abordagem da pesquisa, da pergunta que será feita. Exemplo, qual a sua comida favorita? Eu prefiro comer hambúrguer, eu gosto de lasanha, eu gosto de macarrão. Todas essas possíveis respostas que elas vão entrar na minha pesquisa, elas são um tipo de variável. Tá certo? A gente também não vai se preocupar em estar classificando a variável. É o que eu falei, esse curso é um curso básico, a gente não entra mais profundamente nessa área de estatística. Beleza? Essa primeira parte da aula, eu não sei se eu falei, a primeira parte da aula vai ser uma parte só teórica. Tá? Infelizmente, a estatística, a teoria dela é muito grande, então a gente não vai chegar aqui e ficar já metendo a mão na massa, fazendo um monte de exercício. Eu tenho que explicar para vocês os termos técnicos para vocês mais para frente entenderem os enunciados das questões. Então a primeira parte do vídeo vai ser só explicando a teoria. Eu vou pegar algumas coisas aqui de exemplo também. E depois a gente vai meter a mão na massa. Tá? Mas as próximas aulas a gente já vai estar falando e fazendo exercício pra caramba. Continuando aí, o rol. O que seria um rol? Esse daqui é mais voltado para número, tá? Por exemplo, eu faço uma pesquisa entre os alunos Tecnin. Eu quero saber o calçado, o tamanho do calçado deles, o quanto que eles estão calçando aí, porque eu vou vender sapato branco, tênis branco para vocês. Então eu vou saber quanto que eu vou precisar. Será que eu tenho que comprar 200 calçados 45? Pô, 45 é um pé que quase ninguém tem, né? Pô, eu vou comprar 200? Então antes de eu comprar lá no meu fornecedor, eu tenho que fazer uma pesquisa. Eu vou perguntar para vocês, um por um. O tamanho do pé é uma variável. Como eu vou estar no curso do Tecnin só na unidade ilha, eu vou estar vendendo só para vocês, eu tenho condições de atingir a minha população inteira. Mas sempre tem alguém que falta, né? Num determinado dia. Então eu vou pegar aí 2, 3 turmas de cada turno para servir como uma amostra para vocês, para eu fazer essa minha pesquisa. E eu vou basear as minhas vendas em cima dessa amostra. Tá certo? Eu vou catar um por um e vou perguntar: você calça quanto? Você calça quanto? Você calça quanto? Vou anotando os números. Só que esses números eles vão vir de maneira espalhada e aleatória. Para ficar mais fácil de eu organizar minha pesquisa, eu monto um rol. É justamente isso daqui que eu estou falando para vocês. Tá? Eu pego e organizo esses números de maneira em forma crescente ou decrescente. Tá certo? Isso daí que é o rol. Essa partezinha aí a gente tem que tomar cuidado, porque eu já vi muito professor falando para aluno que era errado montar o rol de maneira decrescente. Cuidado, hein? Pode ser das duas formas, crescente ou decrescente. Vamos para a próxima. Bom, então é de comum, tá? Você vê a organização dos dados estatísticos em tabelas de frequência, tá certo? Aqui eu coloquei para vocês que é a tabela de dados ou tabela de frequências, mas já aparece na mesma frequência, tá?
as palavras. Bom, elementos de toda a tabela de frequência. Nós temos a frequência absoluta, tá certo? Que a gente chama de FA, beleza? Normalmente, quando eu faço as tabelas para vocês, eu coloco só o FA, porque já está entendido que é frequência absoluta, beleza? Para a gente não ter que ficar escrevendo frequência absoluta. Eu peguei essa tabelinha aqui de exemplo na internet. Então, o que seria a frequência absoluta? O professor, quando chega na sala de aula, mais ou menos aí do meio para o final da aula, o que o professor faz com vocês? Antes de liberar qualquer pessoa, eu tenho que fazer a chamada. A chamada, o que eu anoto lá no meu diário, é uma frequência de vocês. Em termos técnicos, é a frequência absoluta de vocês, dos alunos. Então, determinado dia, eu tenho uma frequência absoluta X. No outro determinado dia, eu tenho uma outra frequência absoluta Y. Tá? A frequência absoluta é o valor que é contado cada variável na minha pesquisa. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uns exemplos de tabela de frequência aí para ver se fica mais entendido para vocês. Tá certo, pessoal? Então, o valor exato, número de vezes que o valor da variável é citado. Então, no meu exemplo aqui, ó, muito provavelmente a pessoa fez a pesquisa em relação à cor de olhos. Olha lá, castanhos, pretos, azuis e verdes. Então, quantas pessoas têm olhos castanhos? A frequência absoluta, 10. Então, lá na pesquisa dele, o camarada contou 10 pessoas com olhos castanhos. Olhos pretos, 7 pessoas. Olhos azuis, 2 pessoas. E olhos verdes, 1 pessoa. Tá certo? Então, ó, toda a tabela de frequência tem que ter o nome da variável, as variáveis, total. Beleza? Frequência absoluta é o número de vezes que a variável é citada. E por fim, frequência relativa. Muita gente chama isso daqui de porcentagem também. Eu não sei se está pipocando aí na telinha de vocês. Eu estou recebendo e-mail aqui, aí pipoca aqui na telinha do Windows, na direita, no canto inferior direito. Depois eu vejo na edição aí se vai aparecer. Enfim, então muita gente chama também a frequência relativa de porcentagem. Por quê? É o cálculo da porcentagem. Tá? Eu quero saber quantos por cento tem olhos castanhos. Quantos por cento nessa minha pesquisa aqui tem olhos castanhos? 50%, eu já explico para vocês. Quantos por cento tem olhos pretos? 35%. 10% azuis e 5% tem olhos verdes. No total de 100%. Vamos lá, vamos entender aqui. O valor representado através de porcentagem, divisão entre frequência absoluta de cada variável e o somatório, o total, das frequências absolutas. Então, qual seria a fórmula da frequência relativa, o FR? O FR é a frequência absoluta dividido pelo total. Sempre vai aparecer aqui em número decimal ou em forma de porcentagem, tá certo? É muito comum a pessoa colocar mais uma coluna aqui e colocar em forma de porcentagem, beleza? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui para vocês com a minha canetinha mágica. Vamos lá. É difícil pra caramba escrever isso aqui, essa caneta escorrega muito. Então é muito comum, a gente vai ver exemplo pra frente também, a pessoa colocar aqui mais uma coluna. Olha só que beleza. Ó, a letra já não ajuda muito. Tem que ter uma concentração danada aqui. Então o que eu falei pra vocês? Que a galera chega aqui e coloca mais uma coluninha aqui de porcentagem. Tá certo? O que é porcentagem? É porcento. A partir do número decimal, eu pego esta vírgula aqui e ando 2 casinhas para a direita.
Então eu tenho 50%, 35%, 10%, nossa senhora, e 5% no total de 100%. Claro, eu estou somando tudo, o total tem que ser o total, 100%. Tá certo? Então o que é o nosso FR? A nossa frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo totale. Tá certo? Como que ele chegou aqui a 0,5? De novo, frequência relativa vai ser a absoluta. Ele pegou 10 e dividiu por 20. Necessariamente o 10, tá? Dividido por 20. Então lá na minha primeira linha, deixa eu pegar um espaço aqui. Lá, frequência relativa dos olhos castanhos. Ele pega 10 dividido por 20, tá certo? Ó, corta o 0 com 0, 1 dividido para 2, 0,5. 0,50 a mesma coisa, tá? Ele quis colocar o 0 aqui. Eu já até comentei isso com vocês lá na nossa aula de números racionais, que esse 0 à direita dos números decimais, da parte decimal, ele não faz diferença, tá? Então 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,5000, tá? Esse 0 à direita, na parte decimal, ele não faz diferença. Belezinha? Certo? Nas nossas aulas, eu tenho o costume de deixar vocês usarem a calculadora. Porque se eu fosse fazer cálculo por cálculo com vocês de todos esses números decimais aqui, eu não ia conseguir terminar nenhum exercício com vocês. Vocês vão ver aí, mais pra frente, eu vou fazer o exercício da apostila de vocês, que só na número 1 a gente vai levar aí coisa de 1 hora para fazer. Porque a número 1 tem A, B, C, D, E, cada coisinha ali que ele pede são vários e vários cálculos. Tá certo? Então, para facilitar, tá certo? Acelerar, eu faço o quê? Eu deixo vocês usarem a calculadora. Beleza? Então, de novo, ó, mais uma vez, o que ele fez para chegar a 0,35 aqui na minha segunda linha? Ele vai pegar o 7 e vai dividir por 20. Cuidado, tá, gente? Por quê? Nós temos uma mania, frequência relativa dos olhos pretos. Nós temos uma mania muito forte de querer colocar um número maior na frente, tá? Necessariamente, nesse caso, o 20 sempre vai estar embaixo. Então, quando você for digitar na tua calculadora, e eu acho bom que você faça isso aí agora, enquanto eu estou falando, dá um pause no vídeo, vai lá, pega a calculadora, pode ser do celular mesmo, e faz essa continha aí só para dar uma conferência, tá? Vamos lá, pega o 7 e divide por 20. O que vai aparecer aí para você, ó? 0,35. Só vou lembrar vocês que a vírgula na calculadora é só um pontinho, tá? E o ponto pra gente é outra coisa. O ponto pra gente é vezes. Cuidado, não escreve 0,35. Você vai escrever 0,35. Mas na calculadora é bem possível que esteja aparecendo assim para você. Tá certo, pessoal? Então, de novo, ó, o que é a frequência absoluta? É o número de vezes que determinada variável aparece para você. Tá certo? O que é a frequência relativa? Seria a divisão da absoluta pelo total. A formuleta está aqui para você. Certinho? Vamos para a próxima. Olha só que delícia. Exemplos resolvidos. Vamos fazer aí 2 tabelinhas para vocês. Tá certo? Só para não ficar voando aí, né? Então, para quem já tem essa confiança, quem entendeu ou quem já tentou fazer, né? Porque não é o primeiro vídeo que eu faço em relação à estatística.
O outro vídeo que eu fiz foi mais voltado para a área dos gráficos, né? Mas relaxa aí que eu tô resetando, eu tô fazendo aqui desde o começo, tá? Eu vou seguir a ordem aí da apostila de vocês. Eu vou fazer bem sucinto, vou pegar número por número, vou estar explicando toda a matéria de estatística com vocês. Eu vou dar preferência para a estatística. Quando eu terminar a estatística, eu vou começar aí um curso de matemática básica, tá certo? Para todo mundo. Isso daí é um negócio que eu já queria fazer há muitos e muitos anos. Eu tinha essa vontade de fazer um curso de matemática básica e jogar no YouTube para me facilitar e facilitar a vida de vocês também, tá? Porque as minhas aulas, 90% do trabalho que eu tenho na aula é explicar justamente a matemática básica, porque os alunos estão sem estudar isso aqui há muitos e muitos anos. Às vezes até aluno meu que está no fundamental, ele tem dificuldades na matemática básica, porque foi empurrando com a barriga. E chega num determinado momento que não dá mais, aí vai tomar pancada. Tá certo? Então eu já tinha vontade de fazer esse cursinho, vou fazer esse cursinho de matemática básica, vai ficar disponível de graça para todo mundo. E quando, se Deus quiser, voltar logo às aulas presenciais, para a gente poder estar trabalhando, estudando, todo mundo junto aí, quando voltar isso tudo aí, vai continuar disponível, beleza? Porque vai me facilitar. Então quando eu chegar e pegar um caso assim mais grave, que eu não tenho tempo de explicar, não tenho tempo de fazer todos os exercícios com vocês, eu vou simplesmente direcionar, ó, dar uma acompanhadinha lá no canal, porque tem o curso completo. Eu vou pegar e vou fazer todos os exercícios da apostila no YouTube. Eu vou estar lançando aí pra vocês de graça. Tá certo, mano? Então vamos lá. Chega de blá blá blá. Já fizeram aí? Eu dei tempo pra vocês fazerem. Vamos resolver esses exemplos aqui de tabela de frequência. Tá certo? Então olha lá, faça a tabela de frequências. Como que a gente faz a tabela de frequência para esses determinados valores? Então é o seguinte, não me interessa saber qual é a pesquisa, porque a gente está de olho aqui só na manutenção, né? Como que se faz essa tabela de frequência? Eu não quero saber como é que foram coletados os dados. Os dados estão aí. Tá certo? Então eu recebi, imagina você que eu sou uma empresa que eu vou organizar isso daqui, eu recebi esses dados coletados de alguma maneira e eu vou organizá-los em uma tabela. Para organizar essa tabela, eu tenho que contar os tipos de variáveis diferentes que eu tenho. O que eu quero dizer com isso? Porque, por exemplo, quantos números a gente tem aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu tenho 30 números aqui. Tá certo? Eu não vou colocar 30 números um a um. Não vou organizar minha tabela com 30 linhas, uma a uma. Por quê? Você já deve ter percebido que eu tenho números repetidos por aqui. Por exemplo, olha o 22 aqui, ó. 22, 22. Então, eu vou contar quantos números diferentes eu tenho aqui para poder organizar isso daqui numa tabela. Por quê? O 22 ele está aparecendo aqui duas vezes. A princípio. Isso, duas vezes. Quando eu for montar minha tabela, eu vou escrever só uma vez o 22. E o fato dele estar aparecendo duas vezes, ele vai entrar na parte de frequência absoluta. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Olha o número 20. O número 20 ele aparece quantas vezes? Ó, uma, duas, três. Tá facinho, né? Tá um do lado do outro. Então a frequência absoluta pro número 20 vai ser quanto? 1, 2, 3. Tá certo? Montar a tabela, eu não vou montar a tabela aqui à mão livre. Eu não sou bobo. Já que eu estou no computador, eu vou aproveitar e vou montar a tabela no computador. Bonitinha. Tá certo? Se fosse o caso da gente estar fazendo isso daí no quadro branco,
Aí eu ia sofrer mais um pouquinho, mas eu vou aproveitar que eu já tô com o computador aqui e magicamente, ó, pá, a tabela está aqui para todos, tá certo? Então vamos lá. Números. Quais são os números que eu vou colocar na minha tabela aqui? O que a gente vai priorizar? Vamos nos organizar, tá certo? E tentar sempre colocar aqui em ordem crescente. É uma regra? Não. Mas por questão de organização, eu vou colocar em ordem crescente. Beleza? Então, quais são os números que a gente enxerga aqui em cima? Eu copiei os números aqui para ficar mais fácil, para não ter que ficar indo e voltando o tempo todo. Eu tenho o número 14, tá certo? Depois, o número 14, eu tenho o número 16, não, 15, ó. 15, o 16, aparece quem mais? O 17, temos o 18, temos o 19, essa tabela aqui ficou pequena. O que mais? 19, 20. Eu vou ter que esticar essa tabela aqui. Muito mais do que isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Colunas não. Linhas. Não só uma. Eu vou ter que diminuir isso aqui. Espero que esteja dando para enxergar. Tem certas coisas que vamos, por favor, perdoar o professor, porque eu faço esse planejamento aqui na maioria das vezes de madrugada, tá, pessoal? Porque meu pimpolho aí, ele tá... O berço dele fica no meu quarto, o computador tá no quarto também. Eu tenho que fazer isso aqui no laptop na sala para não acordar ele. E vocês sabem que criança pequena acordada, né? De madrugada a gente não dorme mais. Mas vamos lá. Nós temos o 14, nós temos o 15, o 16, o 17, o 18, o 19, 20, 21. Que mais? 22. Eu já vi que nós temos o 22, 23, 22, 23. Vou ter que inserir mais. Então, muito provavelmente, o que eu fiz aqui? Eu só copiei e colei a tabela de outro exercício que eu queria fazer com vocês. Aí ficou desse jeito aí. Não, acho que fui besteira. Mágica do computador. Volta. Vamos lá, o máximo que vai acontecer é a gente diminuir, reduzir um pouquinho aqui. Inserir linhas. Eu quero inserir linhas. Certo? Mas esse bom do YouTube é que tu pode chegar aí, é só avançar um pouquinho o vídeo e pula essa enrolação aí. Tá certo, mano? 25. Então eu vou até o 25, 26. Tá show. Tá bom o enquadramento, tá pegando geral aí. Bom, então é o seguinte. Anotei aqui número por número todos os dados. Tá certo? Ficou uma tabela bem exagerada aqui para vocês, mas tá bom. Anotei todas as minhas variáveis da minha pesquisa. Tabela com o nome da minha variável, frequência absoluta, frequência relativa. E eu quis botar aqui a coluna da porcentagem para vocês. Não é obrigatório, mas eu quis botar. Tá certo? E agora o próximo passo é anotar a frequência absoluta das minhas variáveis. Como que é feito isso? Eu venho aqui em cima e eu vou contar quantas vezes o número 14 ele aparece. Quantas vezes o 14 aparece para mim? Ó,
Principalmente quando a gente está no livro, no caderno, é muito fácil a gente fazer isso aqui, ó. Faz um risquinho nele, que aí não tem risco de você contar ele de novo, né? Bom, o 14 aparece para mim uma vez só. Tá certo? Não aparece mais nada. Beleza. O 15, ele vai aparecer quantas vezes? Passa aqui rapidinho a canetinha. Eu enxergo 15 aparecendo só uma vez. Então a frequência absoluta dele é 1. O 16. 1, 2. Só 2 vezes. A frequência absoluta do 16 é 2. 17. Aparece quantas vezes? Uma vezinha só. Vocês podem imaginar aí que com uma pesquisa com números enormes, com várias repetições, isso aqui fica bem complicado, né? O 18 aparece quantas vezes? 1, 2. O bom é que você vai riscando, você já vai eliminando esse número e fica mais fácil para você contar os outros, né? Eu esqueci de contar um 16. Deixa eu ver aqui porque eu não risquei ele. Não, esqueci sim. Ó, tem 16 aqui. Então aqui não é 2, é 3. Aqui não tem o dedinho para apagar. Para apagar fica mais complicado, mas já corrijo isso aqui já. Tá certo? Então 16 aparece aqui 3 vezes. 18. 2 vezes. 19. 1, 2, 3. 3 vezes o 19. Beleza? O 20 vai aparecer quantas vezes? Ó? 1, 2, 3. 3 vezes também. O 21. 1, 2, 3. Agora tá saindo um monte de 3, né? O 22. 1, 2. 2 vezes. O 23. 1, 2. Beleza? O 24. 1, 2 e 3 e 4. O 25. 1 e 2. Eu já vi que eu esqueci de contar um 19 ali, ó. Deixa eu ver aqui, vamos lá, voltando aqui. O 19. 1, 2, 3, 4. Ei, professor burro. Perdoai. Vamos lá. E o 26, 2 vezes, que foi o que sobrou. Tá certo? Beleza, pessoal? Quais são as dicas que eu dou pra vocês que dá pra você perceber se você errou ou não? Que foi o meu caso aqui que eu errei. Eu acabei errando. O número do somatório é lógico, evidente, é o total, tem que ser a mesma quantidade de números que nós estamos vendo aqui. Então é o seguinte, vai aparecer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O somatório tem que ser 30. Tá? Porque eu tenho 30 números aqui em cima. Vocês viram que eu dei 2 erradinhas aqui. Eu esqueci de contar 2 números. Quando eu for somar isso tudo aqui, se eu esqueci 2, ia dar 28. Então eu já ia parar e pensar assim, pô, calma aí, eu errei alguma coisa. Então eu vou ter que voltar e contar um por um. Vocês podem ver que isso aqui só tem 30 números. Eu digo só, porque eu posso ter muito mais números numa pesquisa. Isso aqui é bem cansativo. Tá certo? Normalmente nas minhas provas eu não coloco para você fazer uma tabela inteira dessa daqui. Eu digo normalmente, que eu já fiz, tá? Por quê? Porque
é bem cansativo. Vocês já estão vendo aí que isso daqui, para fazer isso daqui numa prova com 50 números, fica meio cruel aí com vocês, tá? Aí eu não ia poder colocar uma questão dessa valendo um ponto, ia ter que colocar uma questão valendo 3 pontos, porque fica muito puxado. Beleza? Mas vamos lá. Espero que tenham entendido essa questão aí do total. E agora a gente pode somar esses números para realmente ver se está batendo 30, porque eu posso ter contado um número a mais também, né? Não é só a menos, pode acontecer. Vamos lá. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12. Isso aqui é um 4, né? 12, 15, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, deu 30. Graças a Deus. Beleza? Vamos para a frequência relativa, que é onde normalmente a galera aí tem dúvida. O que é feito na frequência relativa? Você não precisa escrever o cálculo, tá? Eu vou escrever só para você entender o que foi feito. A frequência relativa é a absoluta dividido pelo total. Então o que é a frequência absoluta aqui na minha primeira linha? É o 1. Quanto que é o total? 30. Então eu vou colocar aqui 1 dividido por 30. Isso daqui é uma barra de fração, tá, pessoal? Necessariamente é o número menor dividido pelo maior. Tá certo? Esse número aqui nunca pode ser maior do que esse daqui. Não faz sentido. Isso daqui é o total. Belezinha? E eu vou fazer isso para todos. Todos. 3 dividido por 30. Tá certo? E a gente só vem aqui anotando o resultado. Lógico que 1 dividido por 30 a gente fez aqui já é a terceira vez, né? A gente não vai precisar repetir essa conta toda. Não precisa ficar fazendo essa repetição sempre, mas eu estou fazendo questão aqui de estar anotando para vocês de novo, que é para vocês entenderem o cálculo que é feito. Tá certo, mano? Eu não vou fazer isso aqui de cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui minha calculator. Só um minutinho que eu tenho que abrir aqui a minha calculadora. Primeiro eu tenho que achar a calculadora. E vou colocar lá, 1 dividido por 30. Esse daqui é praticamente um número decimal. Tá certo? Então é 0,0333. Professor, esse número não é desse tamanho, ele é muito maior, tá? Ele fica repetindo 3 aqui eternamente. Eu preciso colocar quantas vezes esse 3? Povão, se é uma dízima periódica, tenta colocar pelo menos 3 vezes a repetição, tá? Normalmente é estipulado para vocês o número de casas decimais que a gente vai estar colocando aqui, tá certo? Quanto mais casa decimal você colocar, menos aproximação você tem que fazer no final, tá? Tenham isso em mente. Não é toda divisão de fração que vai te dar um número decimal certinho. Ele vai te dar um número mais quebrado, um número mais maior. Não mais maior, um número maior. Rolou uma pausa aí, tá? Um número maior. Então é 0,1. Ó, esse cara aqui, ele não tem mais decimal para cá. Mas a gente sabe que quando a gente soma números decimais, a gente soma e alinha de acordo com a vírgula. Então quando eu pegar para somar isso daqui, eu vou fazer o quê? Vírgula embaixo de vírgula. O 1, ele vai somar com o 0 daqui e com esse 0 daqui. Se você quiser, para completar, como eu coloquei aqui 4 casas decimais, se você quiser, não é obrigatório. É bom que fica até alinhado, ó lá. Você pode colocar o 0. Tá certo? Não é obrigatório. Repetindo. 0,0333. O que mais? Esse cara aqui vai ser o dobro. 2 dividido por 30. 0,0666. Número sinistro. E daí pra frente, né? A gente vai estar pegando, vai estar fazendo isso aqui em todos.
0,1333. Eu tenho outro número diferente aqui? Não. Então daí pra frente é só repetir. Eu posso fechar minha calculadora. Estão entendendo então, pessoal? Como é que a gente faz isso daqui? Olha lá. Vou pegar aqui a mágica do computador. Não sei porque ele puxou esse espacinho. Não tem problema não, a gente só vai apagando. Tá certo? Isso aqui é um trabalho de formiguinha mesmo. Não tem como. É um trabalhinho meio chato. Você fazer realmente leva um tempo, tá? Então, tá feita aí a nossa frequência relativa, tá certo? Então, de novo, o que é a frequência relativa? É a absoluta dividido pelo total, tá certo? Então, ó, 1 dividido por 30, 1 dividido por 30, 3 dividido por 30, e você só vai anotando o resultado. Quantas casas decimais eu tenho que colocar? Quanto mais, melhor, tá? Porque quanto mais casas decimais você coloca, menos você vai ter que arredondar aqui para o final. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Esses números aqui, a maioria deles, são números, são dízimas periódicas. O que significa? Que a gente tem essa repetição eterna aqui desse número 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Quando eu coloquei só 4, eu estou esquecendo os outros. Quando eu pegar e somar isso tudo aqui no final, vai dar uma diferença, tá? Eu não sei, eu não fiz esse somatório aqui, mas vai ser alguma coisa assim muito, muito, muito próxima de 1. Vai dar isso aqui, ó, um exemplo, tá? Acabei de falar da vírgula, acabei botando ponto. Então é um número assim muito, muito, muito próximo do 1. Isso daqui é aceitável, tá certo? Por quê? A gente acabou tirando o restante desses decimais e no final vai fazer diferença, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que se você está pegando um somatório e está dividindo ele em várias partes e depois você está somando ele tem que dar um inteiro. Ele tem que dar um inteiro. Só que a gente considera aquele 0,99999 como o 1 inteiro. Por quê? A gente não está trabalhando aqui com o arredondamento. Tá certo? Se eu fosse arredondar isso daqui, eu ia ter que tirar aquele 3333. Realmente é o que a gente está fazendo, né? Acaba que a gente faz isso. Por exemplo, aqui eu ia ter que arredondar para cima. Eu ia ter que botar um 7 aqui. Eu não estou preocupado com isso. Tá certo? De novo, isso daqui é um curso de matemática básica. A gente não está aprofundando essa parte nem de arredondamento. Porque existe um jeito certo de você arredondar os números. E se você não faz certinho, no final ele acaba cobrando, né, o preço. Acaba ficando errado. Então a gente só vai relevar, a gente vai considerar como um inteiro. Belezinha? E o que seria a porcentagem? Que eu falei para vocês anteriormente. Seria você pegar a parte desse número decimal e andar 2 casinhas para a direita com a vírgula, ó, vai parar aqui, ó. Tá? Então esse cara aqui vai ser o quê? Não precisa do zero na frente, mas eu vou colocar só para você entender. Ó, vai ser 3,33%. 3,33%. Esse cara aqui, 2 casinhas para a direita, 10%, dá até número inteiro, ó. 3,33%. Esse cara é 6,66%. Tá certo? Esse cara aqui, 13,33%. E assim por diante. Quando eu chegar aqui no final, se esse cara aqui ele é um inteiro, quanto é que tem que dar o somatório das porcentagens inteiras? 100%. Não vai dar. Por quê? Porque a gente arredondou
A gente tirou algumas coisinhas aqui e vai dar o quê? 99,9%. A gente considera 100%. A gente faz esse arredondamento, tá? Não tem problema. Deixa eu só terminar aqui de completar para ficar bonito. Processo. Beleza? Então tá aí. Terminado. Nem sei quantos minutos a gente levou para fazer essa tabela inteira aqui, mas vocês podem ver aí que levou uma boa quantidade de tempo. Tá certo? Então o que eu aconselho vocês a fazerem agora? Volta para cá. O enunciado tá aqui. Tenta fazer isso daqui, dá um pause no vídeo, puxa um caderninho, uma reguinha aí de preferência para poder montar a tabela, tá certo? E tenta fazer você. Tentou fazer? Vem aqui e compara, tá certo? Vamos dizer assim, 30% da matéria de estatística é só isso daqui, é só tabela, beleza? É por isso que a gente teve que explicar todos aqueles slides anteriormente, ó, só de teoria para vocês. E tem mais, tá? Nós vamos ver mais coisas aí para frente, tá certo? A primeira parte teórica, se Deus quiser, a gente está encerrando aí daqui a pouco. Vamos lá, ó, mais um exemplo aí para vocês, beleza? Dados os valores, faça a tabela de frequências. Eu já coloquei essa tabelinha aí para facilitar um pouquinho o trabalho, para a gente não ter que perder tempo aqui eu montando a tabela também. Belezinha? Deixa eu ver se eu consigo esticar mais ela, que ela diminui aqui um pouquinho. Mesma coisa, mesmíssima coisa. O que você vai fazer? Pausa o vídeo. Pausou? Tenta fazer aí você, tá certo? Que aí depois eu venho com a resolução. Vou esperar você pausar aí. Pausou? Pausa aí, cara. Nossa, não sei se saiu o barulho aí, mas tô bebendo água. A garganta tá seca. Bom, deu tempo aí de você pausar. Vamos fazer mesmíssima coisa, ó. Vamos anotar os números aqui na ordem. Nós temos aqui o 18. Depois do 18, nós temos o 20. 21. 22. Depois do 22, eu enxergo o 26. Depois do 26, nós temos o 30 e o 35. Eu não coloquei aqui, mas imagina você aí que isso daqui é uma pesquisa de idade. Eu peguei uma determinada sala e fui anotando aí as idades dos alunos. Isso é bem possível de acontecer, tá certo? Frequência absoluta. Quantas vezes eu contei o número 18 lá na minha listinha, ó? 1, 2, 3. 3 vezes aparece o 18 aqui. Nossa, dei uma pancada aqui no microfone. 3 vezes. Depois, o número 20. Vai aparecer aqui 1, 2. O que mais? 2 vezes. O 21. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. O 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 22. O que mais? O 26. 1, 2, 3, 4 vezes o 26. O que mais? O 30. 1, 2. E o 35. 2 vezes também. Opa. Eu, hein? 2 vezes também. Quantos números são?
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tem 24 números? Vamos lá. 3, 5, 10, 16, 20, 22, 24. Certo, mano. Isso aí, não errei nenhum. Glória a Deus. Frequência relativa. O que é a frequência relativa? Frequência absoluta dividido pelo total. Certinho? Vamos fazer essa conta aí. Pega a calculadora do celular. Vai lá. Você vai digitar nessa ordem. 3 dividido por 24. Qual o número que apareceu aí? 0,125. Tá certo? Parou aqui, só são 3 casas decimais. Então eu vou tentar colocar todos os números aqui com 3 casas decimais. 2 dividido por 24. Ó, isso aqui é um número que é uma dízima. 0, 8, 3. Vou parar no 3. Tá? Esse 3 aqui ele continua. 3, 3, 3, 3, 3. Pô, professor, quando que eu tenho que saber que eu vou parar ou não? Tenta dar uma priorizada para os números finitos, que é o caso aqui do 125. E se ele está usando 3 casas, passa a usar 3 casas em todos. Não existe uma regra não. Normalmente o professor estipula isso daí. Se o professor não falar nada, coloca uma aproximação sua. Ó, outro número decimal. 0,8. Aí depois daqui ele continua. 3, 3, 3, 3, 3. A gente está falando aqui de décimos, centésimos, milésimos, de décimos de milésimos. É muito pouquinho. Mas quando a gente vai tirando esses números que a gente esqueceu aqui, no final faz uma diferençazinha. Mas aí a gente arredonda, não tem problema não, tá? 6 dividido por 24, ó. 0,25. Esse cara aqui não colocou, não tem, ele acaba aqui. Vou colocar mais um, só para manter um padrão de 3 casas decimais. Tá certo? Vamos lá. 4 dividido por 24. 0,1666. Também é uma dízima periódica. Como eu estou mantendo o padrão aqui, eu vou deixar assim. Que mais? Ó, 0,2 eu já tenho. 0,083, a gente só repete. 0,083. Que isso que eu fiz aqui? Hein? E quando eu somar isso tudo aqui, necessariamente tem que ser um número 1 ou um número muito, muito, muito próximo do 1. Tá certo? Não vai ser, não precisa nem fazer. Eu sei que eu arredondei aqui, vai dar uma diferençazinha no final. Não tem problema, a gente arredonda para 1. Tá certo? A frequência relativa ela sempre tem que ser 1. E a porcentagem sempre tem que ser 100. Porque o total, quando você soma tudo, tem que ser igual ao total, que é 100%. A porcentagem 12,5. 8,3. Sempre 2 casas para a direita. 20,8. Conferindo aqui para saber se eu não escrevi nenhuma besteira. 25%, o único que é inteiro. 16,3. 8,3 e 8,3. Quando eu somar isso daqui, não vai dar um número inteiro. Vai dar uma diferençazinha. Quer ver? Eu vou colocar um 1,0 aqui, só pra gente saber que é o zero aqui depois. Na parte decimal. Ó, 5 mais 3, 8. 8, só o decimal, hein? 8 mais 8, 16. Foi 1, né? Mais 6, 16. Mais 6 vai te dar 22. 25, 28. Então eu sei que aqui vai ser 8 no final, à direita da vírgula. Então olha só, eu vou estar comendo aí nessa minha
no meu arredondamento, eu vou estar comendo 2 décimos, tá? De tanto que a gente acabou arredondando aqui para baixo. Não vai fazer tanta diferença. A gente pode considerar aqui. Ou você simplesmente chega aqui, apaga e corrige. Acrescenta mais 2, coloca um 5 aqui. Mas aí, para não complicar muito, a gente considera assim desse jeito. Tá certo? Belezinha, pessoal? Não sei quanto tempo de vídeo que tá dando aqui, mas eu vou estar encerrando essa primeira aula, essa primeira parte aí para vocês, para não ficar um vídeo muito extenso e um vídeo muito confuso para vocês. Mas a gente vai continuar essa parte de estatística, que eu falei para vocês, é uma teoria bem longa. Então, muito provavelmente aí no próximo vídeo eu vou estar fazendo, vou estar explicando para vocês intervalo de classes e depois gráficos, tá certo? Aí depois que eu acabar com o gráfico, intervalo de classe, vai ficar faltando só o que? A parte de probabilidade. Não, minto. São as medidas de tendência central, que é moda, mediana e média. Aí depois a gente termina essa parte teórica. Aí vem probabilidade e fechou a parte de estatística, tá certo? Então essa primeira parte do vídeo aí deu pra gente fazer 2 tabelinhas, 2 exemplos. Na apostila de vocês é lá para a página 150, a gente vai estar fazendo exercício também, mas eu aconselho vocês a estarem tentando pegar para fazer. Tá certo, pessoal? Vou estar lançando esses vídeos aí aos poucos, porque fica muito maçante, né? É muito longo para vocês e fica cansativo para mim também. Para eu não pegar e ficar fazendo vários vídeos ao mesmo tempo, cansa. E normalmente eu só tenho final de semana para gravar. Falou, pessoal? Mas é isso aí. Obrigado aí por tudo, desculpa qualquer coisa e fiquem com Deus. Saúde a todos.